Seja muito Fora o bem-vinda aqui à nervoso, live. né? Eu tô nervosa, tô Receber, nervosa. A Bárbara. gente Como é que você tá? ainda não tenho tanta experiência, assim, então você Ah, fica um pouco apreensiva, né? Com o que você vai fazer, o que você vai falar. Então, seja bonzinho comigo. não, aqui Olha, é o quadro de pegadinhas, brincadeira. Mas é engraçado, você falando de nervosismo. Você sabe que toda vez que a gente tá. sobe no palco, aperta um botão de começar uma live, dá um frio na barriga, né? Você não sabe exatamente quem está do outro lado ouvindo, quem está. Então é O que que normal. Esse frio da vai barriga, ele é acontecer? esperado quando a gente Verdade, vai fato. fazer algo que a gente realmente se importa. Então fica de exemplo aí pra galera, né? De repente você que está adiando, procrastinando fazer alguma coisa, sabe que dá frio na barriga mesmo. Mas a Coragem, gente né? vai Tem que ter mesmo com coragem. medo. A Eu gente lembro que vai você mesmo falou com frio na sobre isso no barriga. Master, A né? gente faz o que tem. Era coragem, tinha mais duas palavras. Lembra, Pedro? É verdade. Foi a aula do Exato. Flávio Augusto, né? Coragem, visão Essa e frase eu até anotei competência. no caderninho. Coragem, visão Coragem, e visão e competência. Porque competência. é isso mesmo, né? Isso é muito bom. Dá nervoso? Dá. Você fica apreensivo? Bem, mas vamos embora. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Muito bom. Estou muito feliz, Bárbara, de você estar aqui com a gente, tanto lá dentro do Master, você contribui pra caramba, o pessoal te adora, você traz sempre insights para o nosso grupo, quanto a ter aceito o nosso convite de fazer esse bate-papo. Eu acho que é muito importante a gente trazer pessoas que têm diferentes pontos de vista, diferentes estratégias, diferentes histórias. E eu quero pedir que você conte um pouco da Imagina, tua é história para a uma gente, né? Como honra, que de você verdade. Assim, começou eu no nunca negócio de vou contabilidade? negar um convite do Pedro, porque assim, a gente fala que a gente tem uma empresa antes do Pedro, do PFCC, do Master, e hoje a gente é outra empresa, os resultados são muito outros, né? A Recilcom, né? A Recilcom significa Renato Silva Contabilidade. Recilcom, que é o nome do meu pai. Então, o meu pai é o fundador da empresa, ele fundou a empresa tem mais de 30 anos. E há uns 10 anos atrás, ele decidiu se aposentar, se afastar da operação, e a gente começou o projeto de sucessão. Então, veio o João até antes da gente, né? Hoje nós somos em 3 sócios operacionais aqui dentro da Recilcom. O João veio antes, porque a gente era muito jovem na época, então veio o João assumiu toda a bronca aí com meu pai. Depois que a gente se formou, que meu pai se sentiu seguro de sair totalmente da operação. E aí veio... Então hoje a Recilcom, ela é administrada pelo João, pelo Elmer, por mim. Comecei na Recilcom, né? Eu sou filha do contador, então o primeiro emprego é aqui, não tem como. O primeiro emprego é dentro da contabilidade, eu comecei como office girl. E quando eu tinha época, horário vago, assim, eu transitava por outros departamentos ali, ajudando e tal. Passei pelo DP, passei pelo contábil e no final das contas eu me firmei no departamento pessoal. Então eu sou filha do DP, né? Sou analista de DP, trabalhei anos e anos e anos com folha de pagamento. Fiz na Muita carteirinha, máquina, então, entendeu? de E olerite, jogava aquisição. olerite pra cima, na impressora faz cré. Sou da época, da época que mudou o Cefip. Entendeu? Então, Eita, coisa fechei boa. muita folha de pagamento nessa minha vida. Não é bom a gente nem falar isso, Bárbara, porque Completei revela a nossa idade, né? 26 Porque a semana gente começa a passada, falar que né? pegou uma época de É divórcio. verdade, né? Fechei muita folha de pagamento. E foi aonde eu descobri que eu queria fazer, que eu não queria fazer contabilidade. Olha que impressionante. Eu queria fazer direito. Então, eu olhava assim as situações que chegam para a gente na contabilidade, né? Então, vem uma dúvida trabalhista e você fica se questionando. A convenção coletiva fala uma coisa, a lei fala outra, a CLT fala outra, a Constituição fala outra coisa, e você fica assim, putz, como é que eu resolvo isso daqui? Como é que eu explico isso para o cliente? E aí surgiu essa vontade de fazer direito, até de forma complementar, porque o meu irmão e o João já eram contadores. Então eu falei assim, poxa, eu vou fazer direito e a gente vai estourar no norte, porque a gente vai ter uma consultoria empresarial completa. Isso lá com os meus 18, 19 anos eu já pensava assim, eu falei assim, perfeito, vai ser perfeito, é isso que vai funcionar. E então eu fiz direito, me formei em direito, fiquei alguns anos fora, trabalhei numa multinacional farmacêutica, né? Vocês podem falar, a Sanofi, trabalhei muitos anos como advogada tributarista dentro da Sanofi Aventis. E só que chegou um dado momento que começou a sentir falta. Eu falei assim, putz, eu quero voltar.
Mandei e-mail pro meu irmão, falei assim, ó, tô a fim de voltar, quando é que eu posso voltar? Ele, amanhã. E aí foi quando eu... Então, assim, imagina, eu assim, nossa, tô fazendo, me sentindo, eu tava me... Falei assim, nossa, tô fazendo falta lá, né? Tô fazendo falta, poxa vida, vou lá, nossa. Quando eu cheguei aqui, assim, ledo engano. Quando eu cheguei aqui, tava uma loucura. Mas assim, loucura, uma loucura, tava surreal. Não tinha processo para nada, não tinha organização para nada. Era o tempo inteiro as pessoas apagando incêndio, o tempo inteiro não tinha processo, não tinha gestão, não tinha nada. Nada, nada. Voltei. E aí a gente começou todo o processo de estruturação da empresa e crescimento e foco, estratégia e estamos aí até hoje. Já quase 12 anos na frente da empresa. Foi difícil, não foi fácil não. Chegar até aqui a gente trabalhou bastante, lutou bastante. Foi igual você falou, transpiração mesmo. Transpiração mesmo. E aí fica até um insight para a galera que está nos acompanhando. Lá no grupo do Master, a gente reúne grandes empreendedores da contabilidade e, por vezes, os contadores olham para esses empresários e pensam que a vida deles é tranquila. De, nossa, caramba, quando eu te ver esse faturamento... Imagina, até 3 horas da manhã, fechando folha de pagamento, conferindo vale transporte no TIC, entendeu? Foi bastante transpiração para a gente chegar até aqui, imagina, foi muita coisa. Sabe, eu acho que até se manter nesse patamar e continuar crescendo ainda é um desafio, sabe, gente? Não tem fórmula mágica. O negócio contábil é um negócio que tem atrito, né, cara? Você tem atrito com o teu cliente, você tem atrito com mudanças da legislação, mudanças de processos, você tem atrito com equipe, né? A gente está tendo uma mutação nas equipes. Aqui na minha empresa, minha equipe tá ficando cada vez mais Parece jovem, uma startup. Eu lembro que bem assim, há um tempo atrás, o meu pai veio aqui e ele falava assim, ué, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Porque ele era aquele... Dava 8h15, a pessoa chegava 8h16, ele falava assim, boa tarde, né? Então, assim, era aquela coisa super rigorosa. E eu querendo colocar, tipo, escorregador do escritório, entendeu? Porque você vai entendendo o perfil do profissional contábil mudou. Mudou muito nos últimos anos. Muita pandemia ainda mudou mais ainda o perfil do profissional. Então, a gente é muito... jovem, nós somos uma empresa muito jovem, assim, a faixa etária é 30, 35 anos dos nossos profissionais, todos, entendeu? É uma empresa jovem, é divertida, alegre. A Reciocon tem 30 anos de fundação. Então, olha que interessante, gente. É uma empresa contábil de 30 anos que tem profissionais com a faixa etária de 30 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? É uma empresa que se renovou ao longo do tempo. Ela não pôde estar com o mesmo time desde o início. Nossos profissionais teriam talvez 40 anos de casa. Com 10 anos, 12 anos, 7 anos. O pessoal gosta mesmo de trabalhar, que a gente tem pessoas que têm assim, vai acontecendo as premiações, né? Então, tem gente que vai completou 8 anos esse ano, tem gente que completou 10, tem gente que completou 12. Então, tem gente que tá com a gente desde lá de quando a gente voltou, sabe? Ocorreu muita mudança, mas o fato da gente sair do amadorismo, do empreendedorismo também mudou muita coisa, né? A gente fala, quando eu comecei a ouvir falar do Pedro, foi mais ou menos em 2019, 2020, fui puxar ali, e era um momento que a gente... especialmente eu, assim, eu me sentia funcionária do meu negócio. Uma empregada, uma funcionária cara. A gente não conversava sobre estratégia, a gente era muito operacional. Tipo, era isso, eu fechava folha de pagamento. O João fechava contabilidade, o Elmer fechava contabilidade. E isso começou a me doer. Começou a me doer. Eu falei assim, gente, a gente tá fazendo alguma coisa errada, E era muito isso, era aquela sensação de que a casa era de ferreiro e o espeto era de pau. Que a gente falava pro cliente, faça isso, você tem que fazer gestão, você tem que fazer o seu financeiro, você tem que fazer gestão de índices. E olhava para dentro de casa e cadê? Entendeu? Não tinha. Então, a gente começou assim, a amadurecer essa situação de sair do operacional e caminhar para uma posição mais estratégica. E isso envolve muita coisa. A gente achou que era... Eu até falava para os meninos, assim, né? Eu tive mais facilidade para fazer essa transição de operacional para
para uma posição mais estratégica. Não sou 100% estratégica ainda tenho muita operação. Mas, assim, hoje eu avalio que eu sou 80% estratégico e 20% operação, né? Eu faço uma coisa mais gerencial, mais de revisão, mais de contato, mas ainda tem operação. Tem jeito. A operação, a gente tem que fazer operação para modelar o caminho. Então, tem muitos processos novos, às vezes uma oportunidade nova, um desafio novo. Você tem que meter a mão na Sim. massa para você dizer para o time, né? Mostrar para o time, pelo seu exemplo, como deve fazer para tratar aquele cliente ou aquele tipo de caso. Então, eu também não acredito em empresas contábeis, pelo menos as empresas contábeis, assim, mesmo num porte maior, que sejam totalmente sem intervenção. Algum líder tem que ir lá meter a mão na massa para modelar o caminho, pelo exemplo, para definir processos, para validar tecnologia. Mas eu acho que o mais bacana, e fica um insight para você, e é incrível como essa história parece muito com a minha e talvez com muitos outros empresários contábeis, de a gente às vezes se pegar preso na operação, preso nos processos, nos problemas do dia a dia, e falta tempo, falta fôlego para pensar como fazer o negócio crescer, né? Tem muita gente que trabalha no negócio contábil, quando o mais indicado, o mais correto para o empresário é trabalhar o negócio contábil. É você trabalhar a empresa, para que a empresa se desenvolva, para você ativar as alavancas de crescimento e fazer esse negócio se desenvolver. Quando e essa mudança, ela não é uma mudança fácil de fazer. Eu falava para os meus sócios, né? Eu falo para os meninos, né, que são os meus sócios, que eu falava assim, gente, é uma decisão. É uma decisão. Você sair do operacional para ir para o estratégico é uma decisão, porque não vai ser confortável. O confortável é você fazer o que você já sabe. O confortável é você fazer o que você vem fazendo há 10 anos. Vai ser desconfortável você ter que aprender sobre processo, vai ser desconfortável você ter que aprender sobre gestão, você ter que aprender sobre marketing, você ter que aprender sobre vendas, vai ser desconfortável. Então, é uma decisão? É. E crescer é aquilo que a gente até compartilha da mesmo entendimento. Crescer dói e dá trabalho. Muito trabalho. Então, eu tenho mais facilidade de gestão com gestão de pessoas, eu tenho mais facilidade de delegação de tarefas, e eles tinham menos. Tinham mais resistência com essa delegação de tarefas. E aí foi quando veio, assim, primeiro o PFCC, que veio aquela, tipo, era tapa na cara o tempo inteiro, e era aquela coisa na mesa, vendo? Tá vendo? Não te disse? É aquela coisa. E depois veio o Master, que eu acho que assim foi... mudou, mexeu muito comigo, mas eu acho que mexeu muito mais com os meninos. Nessa questão de mindset, de mentalidade de empresário e não de funcionário. Assim, eu lembro de uma das frases que o João falava, que ele falou assim, que conversando com o pessoal, e ele falou assim, o pessoal não sabe como que fecha o SPED. Assim, tipo, não fazem, não executam isso. Eles sabem o que é, sabe para que serve, sabe toda a operação, mas não é ele que clica o botão. Você entendeu? Os caras estão focados na estratégia do negócio e cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Então, assim, isso, conviver com outras pessoas fez com que, com outras pessoas de um nível que, assim, evidentemente é muito maior do que o nosso, fez com que eles parassem para pensar se eles realmente estavam tendo as ações corretas, se eles realmente estavam tendo ações de crescimento. E aí eles mudaram bastante assim, a mentalidade deles de tipo, pô, vai dar trabalho delegar? Vai dar trabalho ensinar? Vai dar trabalho treinar? Vai, mas você vai fazer isso 1, 2, 3 vezes e depois o pessoal, você dando confiança para as pessoas, elas vão conduzir aquilo. São todos contadores, todos têm CRC, todos já estiveram no mesmo... ele já esteve nessa mesma posição de, tipo, tá iniciando e tá aprendendo. E ele aprendeu, por que a pessoa também não vai se desenvolver e aprender da mesma forma que ele? Então, a gente foi trabalhando e mudando muito, assim, nos últimos anos. Muito, de verdade. É um processo de amadurecimento que envolve todo mundo, né? Envolve o amadurecimento. E aí, para mim, é uma leitura que eu faço. É muito difícil fazer a mudança de você entender a tua posição como contador e a tua posição como empresário da contabilidade. Muitas pessoas se apegam à contabilidade como seu ofício e fazem aquilo com muito amor, fazem aquilo com muita vontade, e seja fechar impostos, apuração fiscal, seja fechar folha de pagamento, seja fechar as demonstrações contábeis. O trabalho, ele tem uma coisa, eu vou até fazer o termo,
o trabalho duro, ele tem uma cocaína que ele vicia. Quando você vai trabalhando e entregando, você começa a ter aquela retribuição. Você está sendo remunerado, recompensado imediatamente pelo seu esforço. Porque você faz E bem muitas feito, pessoas se né? viciam nessa cocaína do trabalho duro. Quando você vai para uma posição de gestão, e você faz bem feito, você faz do seu jeitinho. Quando você vai para o trabalho da gestão, você tem um grande desafio, porque você passa a ter que entregar resultado pela mão das outras pessoas. E aí, essa pessoa, ela nunca, em hipótese nenhuma, vai fazer tão bem quanto você. Porque ela não é você. Ela não tem o seu jeitinho. Ela não tem seu espírito empreendedor. Ela não é dona do negócio. Então, é uma frustração no primeiro momento você passar por esse processo, porque você precisa entender que você tem que entregar resultado através das outras pessoas e que essas pessoas, na maioria das vezes, não vão entregar um resultado tão qualificado quanto você entregaria. Mas você lidar com isso e sair daquele vício do trabalho duro, de caraca, fechei isso aqui, resolvi o problema. Manda Ego, né? Mexe com ego. Mexe com ego, mexe com o ego da pessoa. E eu lembro que essa frase foi uma das frases que eu ouvi, inclusive. Do tipo, eu prefiro... Se eu tiver que passar para eu ter que conferir depois, eu prefiro fazer. Aí eu falei assim, tá, mas às vezes a pessoa vai fazer muito melhor do que você. E essa foi uma das frases que veio pelo Master. Às vezes a gente acha que nós fazemos a coisa da melhor forma e, na verdade, vem outra pessoa e faz melhor que você. Tem que confiar. Mas se você não der não tem como. Não tem outra solução. Você tem que demonstrar, montar o procedimento, né? Montar o processo. Isso eu acho que faz sentido sem ter esforço da gestão para a operação. Tem que ter um esforço de processos, de organizar processos, mapear processos, desenhar processos. E a partir dali é com você, entendeu? Tanto que é uma das frases que eu uso muito aqui, ó. Se vira. Se vira, dá seus... Era o que eu fazia, então ele vai ter que fazer a mesma coisa. Se vira, você vai ter que dar o seu jeito. Você entendeu? Você não tá aqui você não é uma criança, né? Não é que a gente fala de aquele funcionário que tem até 1 ano, que tem um nível de maturidade de criança, depois vem adolescente e adultos. Você não tem mais, você já é um contador formado, tem 10 anos de CRC, então você não é contador? Então resolve. É tanto que uma das nossas frases é essa, assim, eu sou do time que resolve. Então, ó, surgiu esse problema, resolve. Você precisa de ajuda, você me avisa. Tem que dar autonomia, tem que dar confiança, né? E atribuir responsabilidade mesmo, senão não flui. Você não sai nunca. Se você não confiar, você não sai nunca. E é um processo que, na minha leitura, ele precisa ser conduzido ou iniciado por você, gestor. Tem muita gente que fica esperando, o dia que eu confiar na minha equipe, a minha equipe me inspirar confiança, eu vou delegar a tarefa. Isso é uma parada Sim. que você só vai conquistar confiança depois de você desafiar a pessoa. Eu contando uma história minha, alguns sabem, mas eu sofri um acidente de moto. E nesse acidente de moto eu tive uma fratura muito feia na perna, quase perdi a perna, na verdade. E aí eu fiquei muitos anos com um fixador externo, com aquela gaiola, né, que fica por fora da perna. Aquilo ali, para quem vê de fora, dói mais do que quem tá. Que a gente que tá com um fixador externo nem sente muito dor, né? Mas para quem vê, dá aquela aflição de ver aquela gaiola. E eu usei aquilo por algum tempo. E depois que eu tirei aquilo, eu começava a pisar de novo, minha perna quebrou de novo. Aquele fixador não estava funcionando. E aí o ortopedista falou uma coisa para mim que eu levo até hoje. Ele falou o seguinte, para você fazer o osso colar, a sensação que a gente tem qual é? Eu tenho que tirar o pé, eu tenho que deixar o pé para cima. Não, para você fazer o osso colar, você tem que dar pressão. Porque quando você joga pressão no osso, que você faz as células ósseas, elas criarem os vínculos, né, criarem a solidez e fazer o que eles chamam de calo ósseo, que é quando os ossos criam, né, aquela concentração de cálcio e deixou isso ainda mais forte do que ele estava antes. Por que eu trago essa reflexão? Porque as pessoas também, elas precisam de pressão. Você não forja um bom profissional, gente, sem pressão. Se não tiver pressão, a pessoa não está preparada para fazer o teu negócio crescer. E a pressão tem que ser atribuída por você. Você que está na liderança, se estiver nos assistindo, for um dono de uma empresa contábil ou um contador autônomo, você tem que dar desafios, você tem que jogar pressão para esse osso colar. Enquanto você ficar protegendo a tua equipe ou assumindo esse trabalho difícil para você, você vai estar criando uma equipe frágil. E aí deixa eu te dizer uma coisa, a culpa disso é sua. Também, foi uma dessas aulas, tem no PFCC, inclusive, que fala sobre aquele chefe pai, chefe mãe. E eu era assim.
Eu era aquela chefe que, não, surgiu um problema, pode deixar que eu resolvo, daqui, eu ligo, eu faço, eu não sei o quê. E eu criei uma equipe que acabou se acostumando a não resolver os problemas. E foi uma das mudanças que eu tive que fazer. E é isso, a culpa era minha. Talvez por uma questão de proteger e blindar e falar assim, você não precisa passar por isso, alguma coisa, deixa que eu resolvo, vou ligar para esse cliente, vou conversar com ele, tá tudo bem. De tentar proteger, eu virava aquela chefe mãezona e que não conseguia fazer com que a minha equipe se desenvolvesse. Porque ela continuava naquela situação infantil, que não resolve nada, que vai até aqui, daqui eu já não resolvo mais. Não, você vai tentar resolver até o final agora. Agora a gente mudou muito o perfil, assim. Eu lembro que logo nos primeiros estudos que a gente começou a estudar sobre estratégia de negócio, quando falava de cultura para mim, eu falei, o que é cultura, gente? Tá, não entrava, a coisa não, você ficava... Que cultura? Que você está falando de cultura? Cultura da onde? Vem da onde? De quê? O que significa? Tem uma coisa tão intrínseca em cultura que você só consegue entender quando você está vivendo, implantando. E fala assim, cara, cultura é uma coisa absurda dentro da empresa. É o que dá o ritmo dentro da empresa. É o que dá posicionamento da empresa, é o que faz com que as pessoas ajam independentemente de você estar perto. Elas sabem o que fazer, elas sabem o que fulana faria se tivesse nessa condição. E ela vai lá e faz igualmente aquela pessoa faria. Então hoje um dos grandes ganhos que a gente teve é entender que a gente tem uma cultura. Hoje dentro da Silcom a gente tem uma cultura muito forte. E a gente já consegue identificar. Putz, isso daí é cultura nossa, a gente não abre mão. Isso aqui é cultura. Putz, vamos implementar essa cultura dentro da empresa? Como isso mudou dentro do nosso negócio? É impressionante. Os clientes começaram a perceber que a gente estava diferente, que a gente agia diferente, que a gente atendia diferente. Mudou muito a partir do momento que você começa a entender que as coisas que não te ensinam na faculdade, você vai ter que aprender a ir com a ajuda dos outros e ouvindo os melhores, e é assim. Tipo de conhecimento que Foi impressionante. isso aí. Você só aprende no campo de batalha, ou no seu campo de batalha, ou no campo de batalha dos outros, né? Tem coisa que você precisa viver. Você pode ler 30 livros sobre natação. Você só vai aprender a nadar quando você estiver na água. Tem coisas que você precisa estar naquela posição. E eu concordo contigo, Bárbara. A cultura é algo tão poderoso. A cultura é o gerente invisível da empresa. A cultura é o que acontece na tua empresa. Eu estou agora aqui no meu escritório, quando você não está nela. O que rola na sua empresa quando você não está na tua empresa? Quando você está conversando com o cliente e tua equipe está trabalhando, o que está acontecendo? Quem guia, quem influencia, quem está falando no ouvidinho desses profissionais é a cultura. A cultura, como eu falei, esse gerente invisível. E o que a gente aprende é que as grandes empresas, no geral, e também as grandes empresas contábeis, são aquelas que começam a olhar para a cultura de uma maneira intencional. Sim. Eu começo a construir a minha cultura intencionalmente. Eu não deixo que a cultura seja construída de maneira espontânea, porque se você deixa a cultura crescer de maneira espontânea, você está correndo perigo. Às vezes, lideranças ruins na sua empresa acabam criando uma cultura ruim. Por exemplo, cultura de pessoas que reclamam o tempo todo, cultura de pessoas que estão mais para tirar pedras do que para corrigir. Tem aquele jogo dos 7 erros. Tem gente que gosta de apontar erro, tem gente que gosta de corrigir. Que tipo de cultura você está tendo no seu negócio? De quem aponta o erro? O erro isso foi uma das coisas que mudou na nossa cultura. Antes a gente olhava para o erro e tinha uma conduta muito punitiva. Então, assim, de olhar o erro de um analista, de uma pessoa, e punir aquele analista. Né? A gente tem a situação de bônus, então ele era pontuado no bônus dele, ele era penalizado no bônus dele. E a gente mudou a nossa cultura para uma cultura de melhoria de processos. Então hoje todo mundo pensa, isso é um erro ou isso é uma falha? A gente identificou para eles o que é erro e o que é falha. E falamos assim, olha gente, erros vamos cometer e eles são bem-vindos. Erros aqui são bem-vindos. O que a gente não aceita são falhas. Falhas é uma coisa mais complicada. E como é que a gente conseguiu distinguir erro de falha?
Se foi uma situação que foi ocasionada por algo que não estava no processo, ou seja, era algo que não foi previsto ou previsível, a gente trata como erro. É bem-vindo, vamos lá, remodelamos o processo, ajustamos o processo e falamos assim, olha, ano que vem você não vai errar de novo isso, certo? Mudamos a mentalidade. Agora a falha olha, estava aqui, a gente usou, uma das mudanças que a gente fez nos últimos 2 anos foi implantar o gestor de processos, né, de tarefas, que é o G-Click. Eu falo assim, olha, tá no G-Click, olhar tal coisa. Você olhou? Tá, passei resto. Falei assim, olha, então sinto muito, não tem que fazer, isso é falha. A gente mudou a cultura de tratar erro com um caráter punitivo, que era chato e ficava desconfortável e tudo mais, para um caráter de melhoria contínua de processo. Então, hoje eles já identificam, eu entendo que isso foi erro, não estava no processo, poderia ter visto sim, mas, poxa, estava com, sei lá, estava fechando 10 empresas e, assim, né, a cabeça falha, gente. Se não tiver anotado, escrito, você esquece. Então, a gente conseguiu mudar isso, a gente... esse ano, inclusive, a gente tentou implantar o G-Click de forma sem apoio, sem estrutura, sem apoio técnico, e não funcionou muito bem. A gente fez e tal, e foi melhorando, mas a gente sentia falta de técnica. Então, a gente contratou um consultor de processos, a gente fez eu particularmente fiz um curso de processos, de mapeamento de processos, para que a gente tivesse apoio. Porque apesar de eu querer fazer, eu não tinha tempo de fazer. Então, não ia dar tempo de eu resolver. Então, eu fiz o curso, conduzi o consultor por onde ele deveria ir, mas quem levou todo o treinamento, a conscientização e falar para a galera, é assim que funciona, tem essas técnicas, foi um consultor externo. O que fica uma lição também, todo empresário precisa de ajuda externa. Isso precisa ficar claro. Todo empresário precisa de ajuda externa. Não tenha a soberba de achar que você sozinho vai resolver tudo que você precisa. Consultores são muito importantes. Tanto é que grandes empresas, que têm os maiores executivos do mundo, contratam consultorias, cara. Se isso não fosse verdade, uma Petrobras da vida, qualquer outra empresa gigante não vai contratar consultor nenhum, porque tem os profissionais lá super competentes, super bem remunerados, experientes no assunto. Então, consultoria é muito valioso, muito valiosa, e ter apoio profissional, seja para mapear, modelar processos, seja para implantar políticas de recursos humanos, seja para você repensar sua estratégia, é muito valioso. Então, é algo que a gente também faz aqui dentro, Hoje, e até compartilhando o problema de hoje. hoje, cara. Esse é o problema de hoje. E veja, né, as nossas empresas é de hoje, eu vou compartilhar com você hoje. E as nossas empresas, elas estão nesse patamar do Master e ainda assim esses problemas acontecem. Então, eu quero deixar claro para você que problemas acontecem sempre, independente da fase de vida que você está, problemas sempre vão acontecer. A questão é como você lida com esses problemas. Pegando esse exemplo concreto que nós tivemos, um determinado cliente mandou uma mensagem para a gente falando, olha, eu quero reparcelar minhas dívidas, quero fazer meu parcelamento aqui. Você pode cancelar todos os parcelamentos que eu tenho ativo, que a gente vai reparcelar tudo num parcelamento só. Essa informação chegou para o nosso setor fiscal. Nosso setor fiscal recebeu aquilo. Cancela todos os parcelamentos. Cancelou tudo. Inclusive o PERT. Inclusive o parcelamento de regime especial de tributação. Que lá atrás, na última, se for no último ano, penúltimo, redução de imposto, redução de juros, enfim, cancelou aquela porra de parcelamento. Brincadeira. Passando fantástico. E aí, cara, o que acontece? Cancelou tudo, tivemos que reparcelar a parada toda. A empresa foi punida porque ela acabou perdendo parte do benefício que ela teria do PERT para um parcelamento ordinário. E aí, cara, é um erro de várias partes, né? O cliente mandou informação incompleta, a gente também recepcionou uma informação de uma pessoa leiga que a gente tinha que ter validado. A gente poderia pegar e querer crucificar a pessoa que fez isso, o profissional que fez isso. Mas qual é o nosso pensamento? O que eu posso fazer no meu processo para que o meu processo esteja mais seguro para que isso não aconteça novamente? Será que eu não preciso colocar um double check, uma dupla verificação? Opa, cliente, você viu
que você quer cancelar isso aqui? Será que essa dupla verificação tem que ser com o cliente, tem que ser com o superior dele na empresa? A gente começou a olhar para o processo. Quando no passado Como é a que gente não estaria vê? olhando Como é que não para a pessoa. percebe? Porra, fulano, caralho, trabalha no mercado há tanto tempo. Como é que faz uma merda dessa? Não viu que tem o PERT ali, sabe? Então, essa mudança de mentalidade fica presente para isso, gente. Eu posso apostar que essa mudança de mentalidade da liderança é condição para você chegar lá. Porque se você continuar tendo uma mentalidade de que o erro ele tem que ser abominado e que culpado dos erros são sempre as pessoas, você vai fazer sua empresa tem dificuldade de crescer, de aprender com os próprios erros. Por outro lado, se você entende que o erro é um processo normal de aprendizagem e que quando você comete um erro, mais importante é você rever seus processos, você passa a ter a cada erro um presente, uma oportunidade. Se você mapear de novo o processo, você não vai errar de novo. Você pode ter falha humana. Aí realmente, assim, não tem quem salve, entendeu? Mas cada vez mais a gente cria uma situação de um processo mais seguro e mais executável. Então, a gente fala que hoje uma sucessão de tarefas é muito mais simples do que era antes. Foi um dos objetivos, né? Tudo começou porque a gente queria ser estratégico. Aí a gente pensou, poxa, como é que a gente vai conseguir ser estratégico? Eu preciso passar o que eu faço para alguém. Então, isso envolveu primeiro gestão de pessoas. E logo depois envolveu mapeamento de processos. Então, a gente só conseguiu evoluir para uma posição mais estratégica quando a gente entendeu que a gente precisava de pessoas e processos. O amadurecimento, ele é muito importante. E deixa eu relembrar uma coisa que você falou, Bárbara. Tudo isso começou em uma decisão. Veja o poder, gente, do comprometimento. Quando você decide, quando você se compromete por fazer algo, você passa a tomar ações voluntárias e involuntárias para aquele algo acontecer. E no momento que você se comprometer, cara, eu quero ser uma empresária contábil, eu quero ter uma atuação mais estratégica. Como eu estou vendo outros grandes empresários crescendo, eu quero fazer como eles. Você tomou essa decisão e foi tomando as ações necessárias para que aquilo acontecesse. E aí você viu que precisa melhorar a liderança, melhorar a comunicação interna, melhorar o mapeamento de processos, melhorar o desenvolvimento de pessoas, melhorar a tecnologia. Olha quanta coisa você vai ajustando no teu negócio contábil por conta de uma decisão. E é por isso que é tão importante, gente, na vida, né? Os momentos de inflexão, é uma frase os momentos que muda a sua vida inteira. Acontecem por uma decisão. É uma mudança angular, de pequena direção que te coloca num caminho totalmente diferente. É uma decisão. E o que eu quero te deixar presente para isso, gente, porque por vezes a gente toma a pior decisão possível que se pode tomar, que é a omissão. A omissão é a pior decisão que a gente toma, porque sim, se omitir é uma decisão. É uma decisão, às vezes, de alguma maneira covarde, porque a gente acha que não decidir, eu estou adiando. Não, você está decidindo não decidir. Então, quando você se omite, por exemplo, de ser o empresário que a tua empresa precisa e merece, você está decidindo se omitir. Quando você se omite, por exemplo, de conviver com os grandes empresários contábeis e aprender com eles, por exemplo, indo no Contabilidade com o Senhor Vivo, você está decidindo. Você está se omitindo, é uma decisão. E são essas decisões que você toma que bifurcam o teu caminho. Que vão dizer se lá na frente você vai estar com mais resultado ou com menos resultado. Então, veja o poder de uma decisão, galera. E isso é engraçado, isso é muito interessante, porque a partir do momento que você toma a decisão o seu olhar muda, o seu olhar diante das situações muda. Então a gente falou ali de processo, mas a situação aconteceu hoje. Aconteceu hoje. A gente teve uma situação que não foi descontado pensão alimentícia do 13º salário. Aí você fala assim, poxa, são analistas. Só que assim, aí eu paro para pensar, meu Deus, a gente está em dezembro. Tá uma loucura. As pessoas, o pessoal tá indo no limite para conseguir entregar tudo e sair pelo recesso. E então, assim, na hora do apagando incêndio, se não tiver ali olhando, eles não vão lembrar de olhar no mês anterior, não vão olhar de conferir a parametrização da folha. Então, na hora eu falei assim, poxa, poderia ter visto, né? Não é uma Júnior, poderia ter olhado? Poderia ter olhado, mas só que você muda o olhar, de falar assim, deixa eu olhar para o processo. Fui lá e conferi, olhei o processo, tinha? Não tinha. O que eu fiz? Eu fui lá incluir uma atividade, conferir pensão alimentícia. Pronto! E mandei para ela assim, ano que vem você não erra de novo. Combinado? E encerrou o assunto. E vida que segue. E uma outra situação de mudar o olhar a partir de uma decisão, eu lembro que
um pouco depois, a gente pegou um cliente muito grande, de uma rede de drogarias muito grande, e a gente precisou remanejar cadeiras e funções, nós três, como sócios. E nessa mudança, o societário veio para mim. O societário veio para o jurídico. Estava com o João, que ele já fazia a parte regulatória de licenciamento, ele já fazia o societário, e o societário veio para debaixo do jurídico. Super sentido, maravilhoso, perfeito. Enquanto o João me ensinava a fazer aquilo, eu já ia anotando. Eu já ia fazendo o procedimento enquanto ele estava me ensinando. Eu abri o notebook, abri o Word e comecei a escrever o POP. Aí ele virou para mim e falou assim, você não vai fazer isso, né? Aí eu falei assim, não. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque a minha hora é a hora mais cara da empresa. Se eu fizer isso, eu não vou estar ajudando a empresa. Eu vou estar dando prejuízo para a minha empresa. Porque a minha hora é cara. Para o que a gente faz no societário. Então, eu estou já desenhando o processo, porque no máximo em 3 meses a gente vai contratar uma pessoa para suprir essa demanda do societário. Então, eu tomei a decisão de não ser operacional. E muito embora o departamento tenha vindo para mim, eu fiquei no máximo 2 meses com ele, enquanto eu mapeava. Logo depois eu já deleguei, já contratei uma pessoa. E aquele departamento, ele expandiu 200% de resultado para a gente. No que você foca, expande. Se você foca, expande. Então, o que acontece? Enquanto o João fazia e fazia diversas outras coisas, ele não conseguia dar foco para aquilo. Quando eu coloquei uma pessoa treinada e dedicada para fazer aquilo, o resultado deu 230% de um ano para o outro. Melhoramos prazo, aumentamos a quantidade de atos que a gente fez. Então, às vezes a gente acha que está sendo negligente, né, e tal, mas não, você está tomando a melhor decisão, uma decisão que é realmente estratégica. Você está pensando no seu custo-hora. E é o que a gente... É engraçado que é o que a gente fala pro cliente, né? A gente fala isso para o cliente. Você não deveria estar fazendo o financeiro. Deixa que eu faça o financeiro para você, porque a sua hora é cara. E aí, dentro de casa, você não executa? Então, fica um pouco contraditório. E foi com base nessa premissa que você já toma melhores decisões, entendeu? Hoje estamos aqui. Um ano. Maravilha. E veja como esse mindset eu quero que você guarde para você. A gente falou isso, né? A Bárbara falou que, na maioria das vezes, está lá com 20% em atividades operacionais e 80% nas atividades estratégicas. Eu também sou assim. E muitos dos grandes empresários contábeis também precisam estar na operação. Mas lembra, quando você está na operação, o teu objetivo principal é modelar o caminho. É criar uma forma, um molde, para que as pessoas possam replicar aquilo e fazer aquilo com nível de segurança. Para que você possa delegar essa tarefa para alguém que vai ter um custo de hora homem menor do que o seu. Sim. Porque existem coisas que só você pode fazer e que essa pessoa não pode fazer. Essa pessoa não vai poder executar o processo. Mas quem vai pilotar o avião, né? O avião, a tua empresa, é uma embarcação que precisa de um capitão, cara. E eu penso assim, ir muito além do lucro até. Muito além de gerar resultado. Eu penso assim, eu estou desenvolvendo uma pessoa. Eu estou mudando a vida dessa pessoa que está sentada aqui na minha frente. Exato. Essa pessoa vai entrar aqui sem saber e ela vai sair daqui com uma profissão. Então, não é... às vezes você não para... A gente fala ajudar pessoas, transformar pessoas. E isso envolve muito mais pessoas do que a gente pensa. Não é só o seu cliente. É o seu cliente, são os seus funcionários, é você mesmo, é a sua família, a família da pessoa. Então, você muda todo o mundo ao seu redor, né? Não é só o seu cliente que é o foco. É muita gente. Eu penso em tudo isso, né? Não estou mudando só o meu cliente, também da pessoa que trabalha comigo. E quando você empodera esse profissional com esse conhecimento, você está permitindo, como você disse, né, que ele adquira novas habilidades, novas competências. Quem sabe ele vai até ganhar mais, porque ele vai ter uma nova função, vai estar gerando mais resultados para a empresa, vai estar tendo a condição de barganhar uma remuneração melhor. E também te permite você fazer, né? Você se liberta nessa história. Então, é uma armadilha que muitos contadores se colocam e vocês conseguiram fugir dessa armadilha, se livrar dessa armadilha, de achar, cara, ninguém vai fazer bem feito como eu faço, portanto eu não delego. Mas se eu não delego,
sai da operação e fica naquela corrida, E não sai sabe? do lugar. Aquela ciranda, E não entende por que não está crescendo. É por conta disso. Não sai do lugar. Exatamente. Não. Então, assim, é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Se chegar alguém falando, não, é simples sair do operacional, é simples resolver tudo, não é simples. Se fosse simples, todo mundo teria feito. Se fosse fácil, todo contador teria uma empresa autônoma, autogerenciável, que funciona sem você, que as pessoas funcionam perfeitas, que os processos estão lá, que as tecnologias são ótimas, né? A tecnologia é maravilhosa. Suporte excelente, atende rápido. Fala, puta que vai resolver tudo. Quando você atende rápido, alta execução, aí você vai usar e fala, ih, cara... Todo mundo tem as suas dores, então, assim. Quanto maior a empresa, maior a dor. Não tem como. Não vai, se precisam ouvir isso, gente, não vai mudar, tá? Vai continuar sofrendo. Não tem só parte boa, não. Continua sofrendo bastante. Eu acho que o mindset... Mas acho que tem um mindset, eu sinto muito isso lá na Torre do Master, e eu vi isso de um outro grupo que eu participo, de Mastermind, e eu sinto que isso acontece também com os grandes empresários contábeis. São pessoas que aprendem a ficar confortáveis no desconforto. Elas começam a entender que empreender é desconfortante, requer esforço, requer sair da sua zona de conforto. Sim. Mas elas começam a entender que isso faz parte e começam a se adaptar. Então imagina só, você é um atleta, você está lá fazendo uma maratona. Cara, você está correndo quilômetros, o teu corpo está doendo, você está teus músculos doendo, cansado, sem água, mas você aprende a ficar confortável nesse desconforto e cumpre essa maratona. A minha leitura é que o empreendedorismo é como uma maratona, só que uma maratona sem fim. Uma maratona que você não compete com os outros. O mercado é tão abundante que você não tem concorrente. O seu verdadeiro concorrente é você mesmo. O seu concorrente de amanhã é o seu eu de hoje. Então, se você conseguir se desenvolver como ser humano, como um profissional, como líder, você vai empurrar a sua empresa, vai conduzir a sua empresa para se desenvolver. Exatamente o que aconteceu com a Resilico, com a liderança da Bárbara, do Elmer, do João. Todos eles juntos fizeram essa transformação. E veja, uma empresa familiar, uma empresa que veio de uma outra era, uma outra geração da contabilidade. Eles conseguiram reinventar uma empresa, transformar uma empresa, fazer essa empresa crescer, porque tiveram a coragem de decidir. A gente buscou afastar o amadorismo, afastar essa situação de empresa familiar. A gente começou a enxergar a Ressilcom como empresa. Isso aqui é uma empresa e ela tem que se comportar como empresa, dar resultados como empresa. Então, e a gente começou assim a destrinchar, né, o mapa mental de como isso poderia acontecer. E eu lembro que no final de tudo a gente falou assim, são pessoas. São pessoas e são processos. São pessoas e são processos. Então, uma das frases que a gente usa muito aqui, foi ouvi no Contabilidade Consultiva ao vivo, inclusive, que quando o barco sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, é isso. Todo mundo vai crescer aqui dentro, todo mundo vai se desenvolver aqui dentro. A gente mudou essa mentalidade, a gente hoje pensa que isso também é uma das grandes dificuldades dos empreendedores, é entender que você, dividindo que você multiplica. Então, assim, foi só quando a gente entendeu que a gente precisava dividir para multiplicar. A gente precisava sentar com os gestores e falar assim, olha, vamos dividir que a gente vai crescer. A gente precisava sentar com a galera e falar assim, galera, todo mundo vai ganhar se a gente crescer. Então, a gente estruturou todo um plano de participação. Então, hoje em dia, a gente tem PLR. Então, todo mundo ganha PLR, tá? Assim, todo mundo alvoroçado por causa do PLR e tudo mais. Porque, realmente, a gente mudou esse conceito de entender que a gente não vai conseguir nada sozinho. Nada sozinho. Se a gente ficar aqui só na casinha, eu, Elmer e João e o meu pai, a gente não ia crescer. A gente teve um crescimento de 93% de 2020 para cá. A gente praticamente dobrou em 2 anos. Então, como? No meio de uma pandemia. E no meio da pandemia. É que o nosso nicho foi favorável. Né? Assim, né? Modéstia à parte, né? Tem mérito nosso, a gente trabalhou muito, mas o nosso nicho foi, de certa forma, favorecido por conta da pandemia, né? Drogarias e tudo mais. Então, pessoal, eu sei que teve muita gente que sofreu impacto, né, por conta da pandemia. No nosso caso, não, a gente cresceu na pandemia. E realmente é quando o cliente mais sente
a nossa falta, né? Quando a gente mais consegue se aproximar do cliente, mais atuar dentro do cliente, que é quando ele realmente está precisando. Quando ele está ali precisando, você fala assim, ó, agora é o momento da gente estar ali próximo, não tem como. Foi 2 anos excelentes pra gente. O cavalo pode estar parcelado, mas se você não estiver pronto Sim, para subir nesse cavalo, a oportunidade não acontece. O fato é que vocês estavam prontos, né? Vocês já estavam se aprontando esse tempo todo, na fortalecendo os seus sorte, né? times, fortalecendo processos, a sua mentalidade empreendedora. Talvez aí um contexto que trouxe, mas eu acho que a minha leitura é que a contabilidade é um negócio que você não cresce por tacada de sorte pura, sabe? É difícil você ter, chegar nesse faturamento, por exemplo, de 3 milhões por ano. Você tem que ser muito bom de vender e muito bom de entregar. Tem Mas, gente ó, que é muito bom a de gente vender, mas na errou hora de também entregar algumas falha. Aí você coisas, não assim, consegue na parte de dar vender, negócio de recorrente. se empolgar muito e prometer o mundo na hora de entregar, a coisa ficou Ah, meio, olha, veja bem, não foi bem isso que eu te prometi, sabe? A gente teve alguns erros também de venda e a gente falou assim, estamos errando, mas é ajustando o barco, ajustando o barco. Uma das estratégias que a gente teve para crescimento foi focar nos clientes que a gente já tem. Então a gente fala muito, né? Fish in the box, fish in the box. São os peixes que já estão dentro da caixa. Então, o crescimento de 2020 para 21 e 21 para 22 foi basicamente crescimento de serviços adicionais. Serviços do nosso ecossistema, né? Que a gente estruturou um ecossistema direcionado para a drogaria. E a gente teve assim, um crescimento de 240% adicionais. Então, que a gente passou a oferecer restituição tributária, passou a tratar de consultoria, de parametrização do sistema. O próprio societário em si, a gente inovou diversos atos, então, holding, SCPs, acordos de sócios, a gente evoluiu muito no societário, como eu falei lá na frente. Expediente, certificado digital, licenças, a gente ampliou a quantidade de produtos, os produtos que a gente oferecia para os nossos próprios clientes. Um cliente nunca vai, até pela nossa experiência, assim, do que a gente vive aqui, né? Não posso falar de outros, mas o que a gente vive aqui, a gente nunca vai perder concorrência se o cliente já é seu. Se o cliente já é seu e você vai concorrer com outra pessoa, você não vai perder um registro de marca para outra pessoa. É muito difícil. Então, a gente cresceu exponencialmente, oferecendo além das conformidades, além da contabilidade consultiva. Né? Então, isso mudou o nosso jogo de verdade. Eu lembro que no Master, o Robson, para você ver como Hot City é um negócio surreal, e é uma frase que muda. Ele virou para mim e falou assim, tá, mas qual que é o seu diferencial como drogaria? Para ser especializado em drogaria? Aí eu, tipo, não soube responder exatamente por que eu tinha um super diferencial para drogarias, além da especialização, né, de saber o que tem que ser feito e tudo mais. E ele falou assim, você precisa criar um ecossistema de serviços para drogarias. E é o que a gente tem feito. Então, 2022, dentro do Master, afiando Machado. Mas ano que vem o pessoal vai ouvir falar muito da gente. A gente vai incomodar. vocês merecem, gente. O trabalho de vocês é incrível. Eu tenho muito orgulho de estar do lado de vocês lá no grupo do Master. Vocês contribuem demais para a gente. E realmente é muito bom quando a gente está sentado do lado de outros empreendedores que também estão no campo de batalha com a gente, que também estão querendo crescer. Esse poder, essa vibração que acontece, né, quando a gente se une, é algo transformador. Estou muito feliz, Bárbara, de a gente ter feito esse papo. Adorei. Tive vários insights. O meu computador na frente anotando de tanta sacada. Foi incrível. Vou devolver a bola para você mandar a tua mensagem final, mas quero te agradecer de coração por você ter doado o teu tempo, você ter compartilhado a jornada de vocês. E eu estou muito feliz de fazer parte da caminhada. Queria agradecer por ter me convidado. Eu sei que eu estou sempre ali, eu sou muito ativa no Master e eu falo que as meninas até comentam, né, que esperam eu levantar a mão para perguntar, para eu fazer minha pergunta, para elas não terem que fazer de novo. Então, assim, para mim tá pago já faz muito tempo, a gente evoluiu muito não só como empresa, mas como pessoas. Faz parte da jornada, todo mundo tem o seu momento. No começo eu me senti realmente muito intimidada, né? De olhar ali, você olhar assim, nossa, são os gigantes da contabilidade. Mas depois você começa a perceber que é ali que você tem que estar, que ali é o seu lugar. Você começa a se identificar e falar assim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, porque eu estou no caminho certo. Como nunca,
eu hoje, como empresária, entendo, eu estou no caminho certo. Não é velocidade, é caminho certo. Eu sei que a gente vai chegar lá, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Então, para quem está assistindo a gente, obrigada por ter ficado até agora. Fica aqui o meu conselho, participem, vão à contabilidade consultiva, entrem no Scale, é maravilhoso o Scale, vários treinamentos, e para vocês ancorarem e chegar aqui com o Master, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Obrigada, Pedro. Tamo Maravilha. junto. Obrigado. Já A gente se vê confirmei. em breve, né? Em janeiro a gente tá junto lá. Beijo, Nosso até encontro mais. Tchau, fechado. tchau. Beijo no coração. Valeu por tudo.